Sejam muito bem-vindos a mais um DATechCast, o nosso podcast Tech. Eu sou Viviane Negri e serei host nesse evento aqui. Que é o podcast? É um evento que a gente traz para vocês nuances, olhares e reações. E aqui estamos mais uma vez com a temática que eu, que você, que nós gostamos, que é tecnologia. E essa mesa tem um peso absurdo. Tem gente importada, mas que é do oeste catarinense. Tem gente que não é da sede aqui e tem gente que é daqui, né, Wagner? Então vou apresentar para vocês que nada adianta falar de tecnologia sozinha. Essa mesa aqui promete. Então hoje nós temos a presença ilustre do Moacir Marafon, vem pela Softplan. Mas mais, né, Moacir? Um trabalho gigantesco enquanto VP de talentos da ACAT. Diga um olá pro pessoal. Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui com vocês e falar de assuntos que me empolgam. Empreendedorismo e falar de gente, talentos. Talentos. Tá certo, estamos aqui com o Wilson Savenhago, diretamente de Pinhalzinho pra cá, Wilson. É pela Zeta Brasil, é a Zeta Pet, mas também enquanto presidente da DATEC ACAT. Boa tarde, pessoal. Então, uma alegria, uma satisfação imensa estar numa mesa de peso, uma mesa realmente pesada. Ninguém aqui passa dos 80 quilos, mas a mesa pesou. E é uma turma de peso aí, e é um assunto muito polêmico, um assunto muito interessante, e é um assunto que hoje está em voga, principalmente nas nossas pautas do DATEC. Joia, obrigada, Wilson. E o Wagner, né, CEO da Cosmos System, Wagner, e também diretor de talentos da DATEC ACAT. Com certeza, Vivi. É um grande prazer estar com esses dois grandes nomes, né? Sim, que alegria, né? É alegria enorme de dividir, juntamente com o nosso vice-presidente de talentos da ACAT, juntamente com o nosso presidente do DATEC, podendo contribuir nesse bate-papo que eu tenho certeza que vai trazer bons frutos. Vocês já puderam ver que o papo vai ser sobre capital humano. E o nosso episódio trata Capital Tech, gestão de talentos e liderança na inovação tecnológica. Mais líderes que esses, seus segmentos e portes, por que essa formação de mesa? A gente traz um olhar enquanto Softplan, uma grande empresa do mercado. A gente traz a Zeta, né? Wilson faz questão de dizer... É um pequeno porte, mas vai ficar ainda mais gigante. E Wagner traz o olhar enquanto startup. Então estamos aqui com todas as nuances para trabalhar talentos. E já de cara, Marafon, já vou lançar aqui para ti. Sobre a atual realidade, sobre o home office, né? Após anos de adaptação, né? A gente já pode dizer que são anos ao home office, a gente vê um movimento muito grande para o retorno para o presencial. E recentemente, não é que os colegas de mesa viram que as Big Techs estão recolhendo, né? Chamando seus colaboradores para dentro das empresas. E esse fluxo, como é que a gente vê isso? Como Moacir, como Softplan, claro, vê esse fluxo de volta para dentro da empresa? Como é que vocês estão lidando com esse novo formato? O que está acontecendo lá? E aí, esse teu olhar a nível de Estado também, enquanto VP, é importante para nós. A questão de onde trabalhar realmente é um assunto super polêmico. A pandemia, ela veio... trouxe novas realidades e acelerou determinadas realidades, como é trabalhar de forma remota. Obviamente que o setor de tecnologia é um setor privilegiado pensar em home office. No entanto, sim, as empresas estão buscando o equilíbrio, o melhor dos dois mundos. A nossa recente pesquisa na ACAT mostrou que o modelo de trabalho mais hoje intensivamente adotado pela maioria das empresas é o híbrido. Ou seja, parcialmente presencial, parcialmente remoto. E eu diria que pela escassez hoje que nós temos de recursos para o nosso setor que não para de crescer, pensar presencialmente, 100% presencialmente, não é mais uma realidade factível, porque as empresas têm que buscar os profissionais aonde estiverem. E eu também concordo que é possível sim trabalhar anywhere office. Aonde estiver o profissional, pouco importa. Precisamos ter gestão de produtividade e de qualidade. E a realidade. Diria então que um formato Softplan hoje, ele fica no meio dos dois mundos, a home office e também dentro da empresa.
Teoricamente, gigantesca. sim. Teoricamente, sim. Porque nós adotamos o conceito híbrido, Sim. mas também aceitamos o Anywhere Office, aonde estiverem. Hoje, a empresa tem mais de 3.200 colaboradores, CLTs, e a nossa sede única é Florianópolis. Sim. Se nós determinarmos que todo mundo volte para a empresa, isso é impossível, porque não teria profissionais suficientes em Florianópolis, e para trazer esses profissionais de volta seria muito difícil. Sim. E com certeza perderíamos grandes talentos. E mesmo para continuar contratando, o conjunto disponível, o universo disponível seria muito Com menor. certeza. Então é a nossa realidade e estamos nos saindo bem. Tá certo. E a mídia muito nos fala sobre fuga de cérebros, né? E eu acho que é um dos títulos aí. Claro, a gente acaba perdendo assim a nível do globo, né? Quando a gente pensa em grandes cérebros, grandes mentes que a gente tem no setor de tecnologia indo trabalhar em dólar, né? E vem esse desafio aí pós pandemia também. Wilson, no olhar, vamos pensar numa empresa no interior do estado, enquanto a Zeta está. Como é que você viu isso? Saiu pandemia, aquele boom, né? Nossa, parece a gente está com pandemia de novo, mas só que lá foi um ponto crucial para o reflexo do que nós temos hoje, né? Eu diria assim, a gente faz aquela política, né? Parece que 50 anos em 5, mas o que aconteceu lá na Zeta? E aí, como que está hoje? Como é que você vê isso? A nossa realidade, assim, ó, ela não dá para dizer que é extremamente diferente da Softplan. Hoje nós estamos com 42 colaboradores na Zeta. São CLT também. E nós temos alguns que são híbridos. E agora, em virtude da necessidade que surgiu, eu sempre dizia, quando falava em talentos, eu sempre dizia que Pinhalzinho tinha pouca gente, mas nos contratávamos todos. Né? Então nós temos a Horus Faculdades, que formava alunos e nós contratávamos todos. Daí tem alguns que estudam em Chapecó, a gente contratava todos. Nós e a JB, a gente era parceiro, a gente era concorrente. Nós tínhamos uma política da boa vizinhança que a gente não roubava funcionário de ninguém. Então, antes de alguém mandar o currículo, a gente conversava, você quer conversar com tal pessoa? E a gente tinha uma política bem legal e ainda temos isso, né? E o que acontece? Eu e a Beth, a gente fazia, que é dona da JB, a gente fazia essa parceria. Eu vou lá, preciso de algumas pessoas, tem na hora, a gente tinha contato com os professores e fazia isso aí. Agora é uma situação que está sobrando um pouquinho de talentos. Por quê? Porque o UNOESC abriu um curso também. Então hoje nós estamos falando de uma cidade de 22 mil habitantes, então são 2 cursos de TI muito fortes, fora o que vem de Chapecó, né? Alunos que estudam aqui. E ainda assim, para nós é fácil se adaptar. Então, Marafon, a gente tem uma situação que, para nós, apesar de não ser uma empresa grande e não ser tão pequena, é fácil fazer adaptação. Agora, aproveitando, eu vou puxar a brasa para o meu assado aqui do DATEC, nós temos o Scalade. Então, agora a Zeta Brasil tem algumas mentes pensantes que estão trabalhando aqui em Chapecó. Então, para nós temos algumas pessoas que estão híbridas, né? Nós temos essas pessoas que trabalham em Chapecó, que vão para Pinhalzinho eventualmente, e nós temos os que ficam 100% presencial. E tem uns que não conseguem sair do presencial. Na época da pandemia foi muito difícil para nós. Tinha algumas pessoas lá que não conseguiam trabalhar home office, quando não viam a hora de voltar para a empresa. Então, para nós é muito fácil se adaptar. Claro que à medida que a empresa, na época da pandemia, eu tinha 16 funcionários, hoje a gente tem 42, é quase 3 vezes mais. Então são coisas que vão acontecendo e a gente, como a Vivi pediu lá, tudo bem para fazer o podcast, eu sempre digo, as abóboras se ajustam conforme a carruagem anda. Então essa é um benefício de você ter uma empresa que você pode fazer essas adaptações conforme a necessidade. Joia, obrigada, Wilson. E quando a gente pensa em estruturação, sim, aqui Marafon traz mais de 3 mil colaboradores, né? Construtores da Softplan, traz Wilson com 42. E a gente entender, Wagner, porque a realidade da Cosmo é parecida com muitos dos nossos associados, enquanto, né, DATEC e a CAT. Como que a Cosmo passou por isso? Como que ela evoluiu em termos de pandemia?
Depois pode dizer para nós quanto tempo de empresa também tem, porque é o melhor termômetro. Quem vai nos assistir, quem vai nos ouvir, vai se identificar com cada modelo. Então a gente aproveita essa oportunidade para ver como foi isso para a Cosmo e qual que é a realidade de vocês hoje. Legal, Vivi. A Cosmos tem 5 anos já no mercado. Ela surge de uma spin-off de uma grande empresa tradicional de 40 anos que vem cumprindo agora também todo esse processo na área do sinistro, na área de seguros. E como que a gente vê esse desenho hoje quando a gente olha para talentos e olha para essa questão principalmente do presencial, do remoto, do híbrido, a gente viveu todas essas etapas, né? Então a gente viveu o presencial, nós vivemos o remoto, 100% remoto, e hoje a gente vive exatamente o híbrido, que é intercalar conforme as necessidades. Mas concordo muito com o que o Moacir falou, acho que indiferente do local, desde que a pessoa esteja engajada, esteja junto com a empresa, esteja entregando, acho que esse é o fundamental que a gente procura de fato ter. Não, algumas coisas a gente também tem que entender, existem os prós e os contras, né? De também ter. Eu acho que quem sabe o home office não permite a gente estar no cafezinho. Daí a gente trocar uma ideia, né? A integração, a cultura, ela fica um pouquinho mais fragilizada. Tem que se ter um outro desenho. Mas quando a gente olha pro presencial, a gente fala que o Marafon acabou de comentar. Poxa, será que eu vou conseguir também talentos que vão atender diante da minha necessidade? Então hoje, quanto Cosmos, a gente opta por um modelo híbrido, que trabalha principalmente nesse aspecto presencial, remoto, intercalando principalmente dentro das necessidades. Tá certo. Aqui já tomando cafezinho, né? Temos grandes parceiros hoje, né? Para dar força, né? A gente vem de um dia de evento, nada como um Brasitália pra gente ter um gás aí até o final do episódio para falar de um tema assim tão importante. Wagner, eu vou aproveitar e voltar contigo. Claro. E eu quero explorar um pouquinho mais, porque eu gosto muito do olhar que tu tens, que tu trabalhou já com a base, né, quando trouxe a robótica para dentro das escolas, hoje enquanto universidade, enquanto empresário, que daí a gente faz esse paralelo lá com o trabalho do Marafon e o olhar que o Wilson tem depois enquanto já citado o Escalade. O que tu tem sentido nisso? Base é o nosso desafio, né? A gente vem com projetos olhando para a base, né? O que tu tem observado, Wagner, já trazendo essa nuance? Porque dentro da universidade você também consegue ter as temperaturas, né? Quando o acadêmico ele traz esse olhar, poxa, estou em home office, mas queria X. Não, eu estou presencial, mas eu queria home office. A gente fica quase numa guerra de mundos, né? O tempo todo. O que tu tem sentido nesse ponto de temperatura com o aluno? E claro, similar com teus colaboradores também, né? Com certeza, Vi. Acho que é um ponto bem importante que a gente vive uma nova geração. Isso nós temos que entender e, obviamente, a gente dá uns quantos podcasts aqui a gente falar sobre esse assunto, mas quando a gente olha para dentro da academia, a gente olha para essa geração que está se formando, o que nos deixa feliz nesse momento é que a tecnologia se desenvolveu num aspecto maior, ela se tornou mais acessível. Por que a gente fala que ela se tornou mais acessível? Porque, quem sabe, os nossos pais, eles não vieram da tecnologia. Eles nem sabem, muitas vezes, o que nós fizemos quanto curso e quanto empresa. É difícil explicar. O que eu faço na empresa? É difícil explicar para eles que nunca compreenderam, nunca estiveram no meio. Então, as nossas referências, o que eram quando a gente ia se formar? Era ser advogado, era com ser... nomes específicos, né? Exato, engenheiros, o dentista, o doutor, que não está errado. Sim. Mas veja que hoje nós já estamos recebendo esses jovens na escola e permitindo essa inserção que eles vão para a área de tecnologia. Então, esse é o grande avanço que a gente observa hoje quando a gente olha para a academia, educação básica, academia quanto graduação, ensino superior, e tem chegado na empresa. Eles chegam mais qualificados, principalmente a nível de pensamento também. Sim. Poxa, eu quero fazer isso desde lá da minha educação básica, no 8º, 9º ano, ele teve o contato com a universidade, então isso mudou nos últimos tempos, a gente tem visto que eles têm chegado mais preparados. E Marafon, observando, e claro, a nossa recente pesquisa sobre talentos, né, dessa grande parceria também, Sebrae e a CAT, fala um pouco para nós como foi também acompanhar esse mapeamento que linka com tudo isso, né? A gente começa a falar, né, levanta a polêmica do formato de trabalho, porque é talentos o nosso foco, e aí o Wagner traz esse olhar enquanto escola, academia, e aí você, observando esse todo a nível de estado, com base no nosso mapeamento, o que você, nesse processo de levantamento de dados, o que é que você sentiu em relação a isso? Ótimo, Vivi. Na realidade, por meio da associação, da CAT, a gente vem fazendo pesquisas de 2 em 2 anos, desde 2010, para ver a demanda da quantidade de profissionais que as empresas vão contratar
esse ano, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, qual o perfil desses profissionais que muda muito, as tecnologias que as empresas adotam, e para que esses dados nos permitem fazer parcerias, associação, empresas, governo, terceiro setor, as entidades formadoras de talentos, para que a gente sim prepare profissionais adequados segundo a realidade do mercado, que é um mercado muito, muito transformador. Dentro disso, o que nós aprendemos, que sim, sabe, Wagner, é importante a gente levar isso para as escolas, lá nos primeiros anos, porque é ali que eles precisam entender que ser um profissional de tecnologia não é simplesmente ficar a noite inteira nas redes sociais, né, Wilson? E nós conseguimos, através da CAT, realmente grandes parceiros. Para ter uma ideia, nos últimos 4 anos, os programas de formação de talentos, que envolvem o estado inteiro, inclusive nós temos programas aqui, em Chapecó, na grande região, passaram pelos cursos de parceria da CAT mais de 44 mil pessoas nos últimos 4 anos. E os grandes projetos são lá já na escola fundamental, como é o Floripa Mais Tech, que foi um projeto criado a parceria do Senai, do Sebrae, Prefeitura de Florianópolis e a CAT, e que hoje virou um modelo, virou Joinville Mais Tech, Tubarão Mais Tech, e quem sabe que daqui a um pouco Chapecó Mais Tech, o outro sinônimo, que é levar os primeiros conhecimentos da tecnologia, aquilo que pode ajudar essas crianças no futuro, já lá nos primeiros anos de escola. E tem uma outra questão, com a transformação digital tão acelerada, nós sabemos que a tecnologia ela vai ser parceira de qualquer profissão, já é, e cada vez mais. Ou seja, se a gente não preparar essas crianças, que elas vão ser, pelo menos, grandes usuários da tecnologia, nós vamos ter no futuro vão ter muitas pessoas não empregáveis. Não é que desempregadas, que elas não vão conseguir exercer a sua profissão, porque com a tecnologia ela vai transformar quem tem conhecimento em gigantes, ou ela exclui da realidade da sociedade. Então eu entendo sim que é uma responsabilidade nossa, inclusive empresários, que a gente dê a nossa contribuição. Mas como é que é? Participar verdadeiramente, inclusive botando dinheiro, né? E abrindo vagas, contratando os trainees, porque normalmente todo mundo quer os seniors, o cara que chega pronto, mas eles não existem em quantidade suficiente. Então sim, essa iniciativa aqui do DEATEC, as iniciativas da CAT, eu entendo que é o nosso giving back, aquilo que nós temos que devolver para a sociedade. Marafon, permitindo contribuir nesse ponto que tu traz, eu acho que o grande ponto que a gente tem com esses jovens é permitir que ele vivencie aquilo. Pode ser que ele não vai seguir na profissão tecnológica, mas aquilo vai impactar ele em algum momento. Ele saber utilizar a inteligência artificial, quem sabe se ele fizer medicina, ele vai compreender muito e vai fazer o uso correto. Ele vai precisar. Exatamente. Nós temos visto os modelos, principalmente nas prefeituras, algumas iniciativas, seja governamentais, também privadas, de trazer a tecnologia para dentro da educação básica. Como cadeira, né? Exato, como itinerário, né, que a gente chama. Inteligência artificial, robótica, programação. Isso não vem só a calhar em formar profissionais na área, mas preparar que os outros profissionais estejam melhor qualificados, e isso impacta diretamente para nós, né? Se nós tivermos usuários melhores, mais capacitados, é menor o suporte. Então é uma via de mão dupla que nós acabamos olhando. Posso só acrescentar mais uma informação? Nessa última pesquisa que nós fizemos, que ela foi divulgada recentemente na CAT, que inclusive o relatório está disponível no site da CAT, muito detalhado, com muitas informações ricas que os empresários responderam. Mais de 400 pessoas responderam à pesquisa. Ela realmente é estatisticamente válida. E vejam só que notícia maravilhosa, que dos 98 mil novos profissionais que o setor vai demandar nos próximos 3 anos, eles não existem, nós vamos ter que prepará-los, mas 45% apenas são profissionais que vão ser desenvolvedores de softwares. Os demais profissionais são marketing, venda, gestão, atendimento ao usuário e outras carreiras. Então, gente, nós temos 55% das carreiras para o setor de tecnologia que não precisa ser nerd, não precisa ser meio malucão, que acha que quem programa tem que ser meio doido. Tem um estereótipo, né, Marcos? Então, tem oportunidade para todo mundo. Mas é importante, sim, sabe, Wagner, é que esses profissionais precisam usar adequadamente a tecnologia.
é quase um processo de alfabetização de tecnologia, né? A Marafon, pegando esse gancho, e observava a pesquisa que o principal, a skill principal é resolver problemas. Quem é de nós que não tem essas habilidades de resolver problemas? Quando a gente olha na primeira página, ali nas primeiras páginas, os resultados dessa pesquisa, do mapeamento, tá lá em cima, resolver problemas, em destaque. E aí, quando a gente passa a olhar que empresa, a Software House, vamos usar esse exemplo, ela não é só uma empresa técnica, e sim, ela tem multipontos da gente chegar até uma empresa de tecnologia. Quando a gente conversa, recentemente a gente foi para dentro de 2 universidades, né, enquanto aula magna, enquanto recepção de calouros, falando disso, que deixamos de ser somente empresas técnicas. E a gente precisa de diversos outros setores. E um fluxo muito interessante, e a gente tem investido muito nisso, que é a migração de carreira também. Vendo oportunidades, a gente vê... Eu vou citar o curso de administração, né, um único exemplo. Muita gente vem de lá para cá para que possa ocupar área financeira, área administrativa, comercial, eu acredito que seja a dor de todos, né, também. CS, claro que sim. E me parece que sim, nós temos que bater muito na tecla que nós deixamos de ser somente empresas técnicas, né? E aí, quando a gente olha que a soft skills mais demandada pelos respondentes dessa pesquisa é resolver problemas, a gente chega a mais um ponto, que eu ser técnico, só técnico, ele me basta até um ponto. Eu preciso entender de negócio e principalmente entender do negócio que aquela empresa faz, o que ela entrega ao mercado. Então a gente busca, e acho que é um ponto importante a gente destacar, que precisamos ter uma faceta a mais, não tão somente a técnica dentro da universidade, mas o despertar para olhar para negócios, que esse é o profissional de extrema valoração. Eu acho que nesse viés me faz pensar no Scalade, né, Wilson? Traz um pouquinho esse teu olhar, essa ponte, vamos afunilar para um projeto local, que já tem alguns anos aqui no Tadiatec, que lá sim a gente consegue trabalhar soft skills. A hard, a gente sempre fala que é treinável, né, que a gente aprende. Se eu sentar aqui do lado do Marafon, eu vou empreender um esforço, mas eu vou aprender o que ele vai me ensinar na parte técnica. Mas eu preciso desenvolver a soft. Então, isso é uma das ideias do projeto, né? O Scalade, ele vem de encontro a isso. Na verdade, qual a premissa das empresas que estão lá? Colocar o que é mais difícil hoje. É mais fácil você treinar a pessoa a aprender programação do que ensinar a pessoa a ter comunicação com os colegas. Né? Isso, ou você nasce assim, ou você é treinado, você precisa de horas demandando. Hoje em dia, eu sinto muito que quando eu era jovem ou ultra jovem, a gente tinha que escrever direito, escrever certo. Hoje em dia a gente recebe um currículo, é uma folha, tudo escrito em letra maiúscula, não tem uma pontuação, uma vírgula e coloca inclusive algumas abreviações no meio. Se as pessoas não sabem nem escrever hoje em dia, quer dizer, não vou generalizar, mas acontece muito. Então você se candidatar a uma vaga de emprego, se nem sequer conseguiu escrever o teu próprio currículo, que chance você vai ter, né? E o que acontece assim, às vezes, mas essa pessoa é uma pessoa jovem, ela precisa ser polida. Tá, mas você tem que ensinar ela a programar, você tem que ensinar ela a atender cliente, você tem que ensinar tudo, e ainda vai ter que ensinar ela a ser uma pessoa polida, ensinar a escrever, ensinar isso, aquilo. Isso são coisas difíceis que hoje em dia não é simplesmente você pegar uma pessoa e ensinar... Esses dias aconteceu uma situação comigo que uma pessoa disse assim, meu sobrinho sabe tudo de computador. Ele acessa os joguinhos e tal, 16 anos, e ele faz tudo. E daí eu pensei assim, interessante, o que ele quer fazer da vida? Quer fazer direito. Não tem uma vaga na tua empresa? O que eu vou responder, né? Fica aquela situação, se ele sabe, quem sabe ele tem essa certa habilidade, mas então, esses projetos como o Scalade, que vai lá, ensina eles a ter um comportamento, lidar com o cliente, conversar com o colega, ter viver, é um mundo que viver em sociedade, conviver em sociedade, ele tem muito valor para nós hoje. E aproveitando o gancho, uma coisa que fica martelando na minha cabeça, que eu não posso deixar de falar, é que assim, nós estamos 3 empresas techs aqui, mas nós temos a Aurora, temos Grupo DAS, temos a Alfa, Cooper Alfa, temos um monte de empresa que demanda de profissionais de TI, demandam de programadores que estão concorrendo conosco. Então a gente tenta trazer essas empresas
junto da gente para que elas possam participar. Então, assim, até que não fiquem ilhadas também, né, Wilson? Que eu acho que esse é o fundamental, né? Que possam também se conectar, porque o que eles fazem também é algo que correlaciona conosco. Esses dias eu estava conversando com o gerente de TI da DAS, e eu disse, ó, vocês têm mais programadores que muitas empresas do DATEC, porque vocês não fazem parte da nossa comunidade? Para pensar junto conosco, trazer a visão macro, visão de empresa. Porque apesar de nós ensinarmos nossos clientes, nossos colaboradores a emitir uma nota fiscal, tudo isso daí, como é que funciona, para que é um DRE, né, Marafon, que os meus funcionários todos sabem o que é um DRE. Os meus hoje também, mas eu levei 20 anos para aprender isso. Então, e eles, além de saber o que é um DRE, eles têm que programar para consertar o DRE se tem alguma coisa errada, para desenvolver uma melhoria no DRE e ensinar o nosso cliente a fazer o DRE. Então, assim, vocês já perceberam que eu não estou precisando... Até agora não falei nada de programação. Falei um pouquinho de programação ali, que o programador vai arrumar o DRE. Mas eu preciso de uma pessoa que entenda para passar os requisitos para o meu programador. Eu preciso de uma pessoa que vai dar suporte para o meu cliente para ensinar o que é um DRE. Então, é um ambiente muito maior do que a gente... É um problema muito maior do que a gente está criando aqui. Olha, gente, o café tá bom, a conversa tá boa, tá melhor ainda. Mas vamos nos estreitando aí para o último momento. E, Marafon, eu não consigo não te perguntar sobre o teu olhar para projetos, programas a médio prazo. E aí seria até mais curto prazo, né, Wagner? Quando a gente olha e visita instituições, como nós temos visitado algumas instituições. Exato. O teu olhar para a área de talento, se é algo, né, aquela dica valiosa, conseguimos fazer algo a médio prazo. Vamos tratar o médio prazo com 2 anos. Olha, Vivi, dá para tratar por menos tempo. Nós temos vários programas por meio da parceria da CAT, em que em 9 meses você entrega profissionais, inclusive que estão pivotando a carreira, que vêm de outras áreas, principalmente que tenham a mínima habilidade lógica, de matemática, de falar, de escrever, de se comunicar. Em 9 meses, você entregar profissionais que chegam nas empresas jogando. Obviamente que depois, sim, vem a participação da empresa para ir melhorando. Então, sim, temos que trabalhar em curto prazo, que é isso, para mim, nem médio prazo, porque nós temos 98 mil profissionais que vão ser demandados dentro de todas essas carreiras que eu já falei, né? Mas nós temos que pensar que o futuro, a tecnologia, ela vai fazer parte da vida de qualquer profissional. Então, nós temos sim que também trabalhar a médio e longo prazo com as crianças e também temos que trabalhar a curto prazo preparando profissionais mais deep tech, que sejam, por exemplo, que saibam gerenciar nuvem, que saibam inteligência artificial, que entendam a ciência de dados. E por último, missão minha, talvez, como acho que vai ser a minha grande contribuição ainda para o ecossistema catarinense de empreendedorismo, inovação, informação de talentos, é preparar os empreendedores para escalar seus negócios. Nós temos 27 mil empresas hoje no ecossistema catarinense de tecnologia. Dessas 27 mil empresas, 95% faturam menos do que 40 milhões. Mais de 80% faturam menos do que 4 milhões e 800. Gente, eu aposto, eu provo que é possível que as nossas empresas faturem 1 bilhão. Mas nós precisamos que esses empreendedores tenham um mindset de crescimento. E para isso nós lançamos recentemente o curso, o Desafio do Crescimento, em parceria com a Fiesc, a Escola de Negócio da Fiesc e a Nova, a Business School de Portugal, que inclusive todos os empreendedores estão convidados. As matrículas estão fechando. Gente, eu não ganho nada com isso, tá? Mas eu me dedico bastante, porque eu acredito que essa é mais uma contribuição que nós precisamos dar ao nosso ecossistema para que continue crescendo, ser o 6º ecossistema poderoso do Brasil, com uma população de 3,8% dos habitantes. E sem falar no PIB, toda a contribuição e a crescente que vem o setor de tecnologia. 7,5% do PIB catarinense é gerado pelo setor de tecnologia. Em 2023, faturamos 35,8 bilhões. Eu não sei nem quanto dinheiro que é isso, só sei que é muito, muito dinheiro. E a nossa meta na CAT, no planejamento estratégico, é em 2030, o PIB do setor de tecnologia, vocês têm que me ajudar, vocês vão
nós vamos ter que provar isso que é possível, chegar a 10% do PIB. Isso só a gente consegue se nós tivermos empreendedores com espírito do crescimento. Obrigada, Marafon. E eu pedi uma rápida palavra de vocês dois aí ao final, linkando com isso, né? Já o desafio não é, Wilson, enquanto nós também instituição de crescimento. Então vamos virar essa chave, quem nos assiste vamos chegar nesses 10% aí. E é esse movimento que começa lá na tua cidade, lá no teu município e chega aqui em Chapecó. Na verdade, o que acontece é assim, ó, a gente... uma instituição como o DEATEC, ela está aí para apoiar. Então a gente faz muitas ações. O Wagner é prova disso, que ele está na pasta de talentos, a gente está com muitas ações em andamento que ajudam nessa área de talentos. E a questão do crescimento, eu acredito que ele é uma questão que tem depende muito do empresário mesmo. Que nem o Marafon falou, não adianta você... E não existe receita de bolo, esse é o problema. Não adianta dizer assim, ó, o Wagner vai dizer assim, vai pedir para o Marafon, o que você fez para crescer? Ele não vai conseguir seguir a mesma receita. É diferente. Mas, porém, né, existem alguns caminhos que são trilhados que ajudam nisso aí. Então, assim, e nada como fazer o teste AB, né? Faz, desiste. O meu problema está no produto. Desiste dele e faz outro. Ou modifica um pouco. Mas só que o jockey, que é o empreendedor, tem que estar preparado para conduzir esse cavalo. Sim. O meu marketing não funciona. Altera. Troca a agência. Troca. E é uma coisa que eu friso bastante, porque assim, ó, eu sou um cara que a minha Ritalina está acabando quase, porque eu tenho que comprar mais. O marketing não está funcionando, eu vou lá e mudo. O Google Ads não funciona, eu vou lá e altero. E é isso aí, você tem que estar, o planejamento tem que ser de longo prazo com estratégia de curto prazo. É isso aí. Wagner, olhar de startup, olhar de Wagner. Legal. E olhar aí de Cosmos System também para esse crescimento. Eu vou fazer um olhar quanto o DEATEC. Me permita fazer um pouco mais longe, exatamente como o Moacir falou. Nós, em umas das reuniões, nós comentávamos sobre, e o pessoal trazia, né? Poxa, Wagner, eu troco hoje 2 programadores por um CS. Então, qual que é o grande ponto, né? Eu acho que para a gente encerrar a nossa conversa, é que a gente não tem só formação técnica. Nós precisamos de profissionais multi-áreas. Nós precisamos da pessoa que vai estar no marketing, nós vamos do pessoal que vai estar no CS, nós vamos precisar do pessoal do suporte. O programador é um dos elementos que vem. Na pandemia, é claro que nós impulsionamos, porque todo mundo cresceu na pandemia, então a gente observa o Marafon, quanto ele cresceu, o Wilson cresceu, quanto o Cosmos nós crescemos na pandemia, e foi algo natural que ocorreu dentro do Tech. Todo mundo cresceu. Mas agora a gente cresceu em equipe de desenvolvedores, o produto melhorou, o produto ficou mais robusto, e agora o que está faltando? E aí a fala do Marafon acho que é excelente, né? Para nós, quanto startup, a gente vê que tem pessoas, a Cati preocupada com isso, para formar o empreendedor, porque em alguns momentos também a gente assume a cadeira de CEO sem ser um CEO. Sem ter preparado como é um CEO, a gente sempre brinca na faculdade, ninguém me ensinou sobre contabilidade. Quando a gente entende a contabilidade, tu fala, é sacanagem isso aqui, né? Nós estávamos falando hoje sobre a nova reforma tributária, fala, meu Deus, eu acho que eu vou voltar lá. Eu vou voltar onde que eu estava lá, que era mais seguro naquela caverna que eu estava lá, né? Então ninguém ensina a empreender. Sim. Esse é um processo que a gente tem e não está errado. A academia ela tem o objetivo de fazer uma formação técnica. Mas essa formação complementar, que é o que o Marafon traz, eu acho que traz muito. O próprio Sebrae faz isso muito forte na nossa região e no nosso estado. Parceiros. Então são grandes parceiros. Mas tudo aquilo que vem a complementar e a calhar, eu acho que é muito importante. Então acho que fica muito dentro disso, né, Vivi? E também dentro do próprio DEATEC, o nosso compromisso com todos que estão aqui assistindo nós, que vão nos acompanhar, é que nós também queremos que a gente forme talentos nas diversas áreas, não apenas equipes técnicas. Exato. Que permitimos ter talentos que vão ser mais transversais. Deixamos de ter apenas softwares, começamos a ter soluções que acabam atendendo por tudo, que é o que o Wilson acabou de comentar. Então, a equipe técnica dele não é só o programador, ele tem que saber um pouquinho sobre DRE, ele tem que saber articular com o cliente, ele tem que saber que o cliente vai esbravejar na primeira ligação, vai xingar ele um monte, e vai respirar e falar, tá tudo bem, então agora vamos fazer o DRE junto. Essas são as habilidades que vai se desenvolvendo. Agradeço demais a presença de vocês. Vamos fazer aqui um review. Nós começamos falando de um tema extremamente polêmico, mas necessário, quando a gente trata de talentos. Passamos pelos possíveis programas. E nós chegamos em crescimento, lucratividade.
é tudo interligado, né? A gente começa numa ponta ali, numa parte da pirâmide que são as pessoas, que são talentos, para sustentar esse crescimento, né? Muito a gente consegue automatizar, mas algumas coisas são indispensáveis. Aí estamos com essa dor, esse gap, né, que são talentos. Então a gente passa aí pelos programas, né, a gente convida vocês também a acompanharem os programas que temos enquanto Deatec, enquanto ACAT, enquanto parceiros, né? E aí a gente chega na parte desse crescimento. Então são pequenos olhares, o nosso tempo é tão curto, mas aí fica também para as pessoas conectarem com vocês. Olhar essas 3 temperaturas de empresas. E quando a gente traz, Marafon, a gente não consegue não trazer a parte da conexão global que a gente tem dentro das nossas instituições. E aí acho que uma provocação nossa, talvez final, quando a gente puxa talentos, quando a gente fala de fuga de cérebros, quando a gente fala de programas e quando a gente traz como crescimento, é deixarmos de só ser consumidores de soluções globais para sermos exportadores de soluções globais. A gente tem um jargão aqui, Marafon, que é do oeste para o mundo. Então é isso, uma das provocações, assim, eu acredito que a gente feche, né, que a gente traga. Agradeço demais a presença de vocês e dizer para vocês que esse episódio só foi possível pela parceria com a Cosmos System. E aí, um cafezinho também para garantir a energia. Eu acabei com o meu café aqui, já fica depois aí pra gente seguir o bate-papo, gente. Então fiquem aí com mais um podcast Tech. A Deatec trazendo esse olhar, o que acontece no mundo da tecnologia.